Não dá para vocês chegarem mais para perto, não, pessoal. O pessoal que está atrás, né? Tem lugar aqui na frente. Vamos, eu vou pedir para vocês, por gentileza, faça esse favor. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos sentar, dá para a gente ocupar. Vem, gente, isso. Olha só, vem, os adolescentes estão ali atrás, vem para cá. Isso aí. Viu? Amém? Amém. Amém. Pronto? Vocês podem assim, interagir comigo, tá, gente? Pronto? Amém. Amém. Meu Pai do céu. Eu estava quase dormindo ali com a participação fervorosa de vocês na oração. O que está acontecendo, gente? Hã? Você não veio aqui assistir o culto. Você veio dar um culto ao Senhor. Aleluia. Tem que ter uma participação. Aleluia. Mesmo sentado aí, vamos lá, vamos tentar mudar um pouquinho essa atmosfera. Tá um negócio assim, aleluia, enrijecido, morto. Amado, você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. Aleluia. Agora você tem que dar movimento à presença dele dentro de você. Aleluia. Então você tem braço, para levantar os seus braços para louvar ao Senhor. Você tem a sua boca para abrir e glorificar o nome do Senhor. Nós não podemos adorar a Deus sem o nosso corpo. Você tem um corpo saudável para adorar o Senhor. Deus, ele te deu um corpo para você poder trabalhar, para você poder fazer outras coisas. Mas o nosso corpo, ele precisa ser usado na adoração ao Senhor. Isso envolve uma expressão física. Isso envolve o levantar das mãos. Isso envolve o abrir da sua boca para glorificar o Senhor. E sabe, esse tipo de movimento, ele atrai a manifestação do Espírito Santo. Nós podemos vir, sair da nossa casa. Irmãos, eu não me preocupo. Deus me libertou já há algum tempo, só daquela questão numérica. Eu não tenho problema com muita ou pouca gente no culto, não. Agora eu tenho um problema com aqueles cultos frios, que o povo não responde, que o povo não glorifica o Senhor. Eu queria que a gente mudasse um pouquinho essa atmosfera. Aleluia. Sabe, esse momento que a gente tem de oração antes, não é para preencher tempo aqui não, gente. Não é para, sabe, não tem nada para fazer, vamos inventar alguma coisa. Não, é para a gente criar uma atmosfera aonde Deus vai trabalhar aqui. Agora, essa atmosfera não é responsabilidade só de quem está aqui conduzindo o momento de oração. Amém. Eu vou até você. Meu irmão, nem que eu não faça o estudo hoje. A gente vai mudar essa realidade hoje aqui. Aleluia. Porque a presença de Deus tem que ser respondida. A presença, você carrega a presença do Espírito Santo. Ele está aqui, ele quer se manifestar, ele quer operar, ele quer curar, ele quer trabalhar. Sabe, amado, mas nós temos que agir de acordo com quem está crendo nessas verdades. E a gente tem que se libertar de prestar ao Senhor. Meu irmão, já que você saiu da sua casa, você veio para cá, você veio aqui para receber a palavra de Deus, se movimente pela fé nas coisas do Espírito, responda a esta presença, levante as suas mãos aí, vamos lá, comece levantando as suas mãos, comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor, comece a dizer glória a Deus, comece a dizer aleluia, comece a dizer, louvado seja o nome do Senhor. Se você ora já em outras línguas, comece a orar em outras línguas um pouco. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor é digno da nossa adoração.
O Senhor é digno. Agora vamos ficar em pé. Vamos lá, vamos colocar força no que a gente está fazendo aqui. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Todos aqui, erga a sua voz em louvor ao Senhor. Isso, vai louvando, vai glorificando ao Senhor. Você que ora em outras línguas, faça isso fervorosamente. Nós te adoramos. Vamos, igreja. Erga a sua voz. Seja intenso, seja fervoroso. Não fique agora olhando para um lado, para o outro. Pai, nós te adoramos porque o Senhor é aquele que nos cura. O Senhor é aquele que nos sara. O Senhor é aquele que nos provê, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pela sua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E o Espírito Santo, ele é poderoso, ele habita dentro de nós, Senhor. Nós liberamos esta presença para se manifestar, para se mover. Eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa noite é uma noite, Pai, do Teu poder. É uma noite, ó Pai, do mover do Teu Espírito. Nós te louvamos, Pai. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Ti, Senhor, nós te damos a honra. A Ti, Senhor, nós te damos a glória. Aleluia, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Aquele que era, aquele que é, aquele que sempre há de ser. Nós te exaltamos, Pai. Nós levantamos as nossas mãos para te exaltar, para te glorificar. Nós te damos, Senhor, nossa adoração. Nós bendizemos, nós glorificamos, nós dizemos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Pai, eu creio que enquanto nós estamos aqui exaltando o Seu nome neste lugar, o Espírito Santo, Ele está movendo neste lugar. Ele está trabalhando neste lugar agora. Nós liberamos o Teu poder, Pai, para curar corpos enfermos aqui nessa noite, para trazer restauração, Pai, para trazer vida, para trazer saúde, para trazer um refrigério na alma, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Isso, continue exaltando, vamos. Nós estamos levantando uma atmosfera aqui. Aleluia. Amém. Você viu que como a gente pode mudar a atmosfera? Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Nada vai mudar se você não começar a agir. Pode sentar. Aleluia. Amém. Amém. Vamos lá. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Vamos lá. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você não se mover, o Espírito Santo, ele não vai se mover. Você está esperando, às vezes, Deus fazer alguma coisa, mas Deus está esperando você fazer alguma coisa. E sabe, nós precisamos começar pela fé, nos movendo nas coisas do Espírito. Você começa pela fé, querido, sem sentir nada, sem sentir a presença, sem sentir poder, mas você não depende do que você sente, você se move por aquilo que você crê. E você crê que o Espírito Santo está dentro de você?
Então, se você crê que o Espírito Santo está dentro de você, ele está dentro de você agora aqui. Quando você for embora, ele está dentro de você. Quando você está na sua casa, ele está dentro de você. Quando você está trabalhando, ele está dentro de você. Sabe, o que eu estou tentando lhe mostrar, lhe ensinar nessa noite é o seguinte: existem momentos em que nós precisamos da manifestação do poder do Espírito Santo. Você não precisa esperar o culto chegar. Você não precisa esperar alguém que fique estimulando você. Você não precisa de uma música que estimule você. Você simplesmente abra a sua boca e comece a glorificar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Você levanta as suas mãos e exalta ao Senhor. E isso começa a movimentar a manifestação do Espírito Santo. E se você precisa de cura, a cura vai se manifestar. Se você precisa de provisão, a provisão ela vai chegar. Se você precisa de resposta, a resposta vai chegar na sua vida. Agora, se você ficar parado, que nem uma estátua, nada vai acontecer. Enquanto você ficar parado, Deus está parado. Quando você entra em movimento, Deus começa a se mover. É uma desonra ao Espírito Santo a gente se envolver com um momento de oração, sem sermos fervorosos nisso. Irmãos, nós vamos orar. Eu não quero nem saber que o mundo diz assim, que não sei por que os crentes gritam tanto. Eles não vão dizer para mim como que eu vou orar. E nós precisamos levantar mesmo a nossa voz com ousadia, com coragem e alto mesmo. A gente exalta e glorifica o nome do Senhor e vamos dando lugar para o Espírito Santo se mover em nosso meio. Então nós precisamos quebrar essa barreira. Amém? Amém. Então mesmo sentado, levante as suas mãos. Vamos um pouco mais. Vamos, seja fervoroso. Levante a sua voz. Exalte ao Senhor. Você que não está acostumado, vamos lá, se envolva com essa atmosfera. Erga a sua voz. Se você não sabe o que falar, ore em outras línguas. Fique um tempo nisso, não pare não. O mais alto, o mais forte que você consegue fazer. Pai, nós te exaltamos, Senhor, nesta noite. Nós glorificamos o Senhor nesta noite. Nós levantamos as nossas mãos. Pai, nós reconhecemos que Jesus é aquele que nos cura. Pela fé, Pai, nós sabemos que o seu poder está se manifestando em nosso meio agora. Pai, nós te damos graça porque o Senhor é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Tem provisão chegando agora. Eu te dou graça, Senhor, por contas pagas. Eu te dou graça, Senhor, por dinheiro que já chegou agora. Eu te dou graças, Pai, porque se o diabo me causa problemas, o Senhor é o meu solucionador. E soluções estão chegando agora. Respostas. Vamos, comece a dizer o que você precisa da parte de Deus. Comece a dizer que está chegando, que está se manifestando, que está trabalhando agora em teu favor. Oh, aleluia. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu poder. Nós te damos graças, Senhor, pelos teus livramentos. Livramentos de acidentes, livramentos, ó Pai, de mortes. Eu te dou graças, Senhor, pelos teus livramentos, porque o Senhor me cerca com o teu favor e com a tua graça. O Senhor me cerca com a sua bondade. Aleluia. 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 Glória a Deus.
Aleluia. É isso, igreja. Você percebe como é que está diferente do que aquele momento morto aqui, pastor Denis orando, vocês. Quem consegue entender a diferença entre uma coisa e a outra? Deixa eu ver aqui. Amém? Não vai ter manifestação do Espírito Santo. Se vocês podem ficar sentados para orar, não tem problema. Mas se vocês não se envolverem fervorosamente na oração. Quem está entendendo, diga amém aqui. Amém. Não vai haver manifestações do Espírito Santo se vocês não se envolverem fervorosamente na palavra. Então, enquanto você ouve a palavra, o Espírito Santo, ele vai falar com você. E na hora que ele falar algo com você, aí sentado, você responde ao Espírito Santo. Você levanta as suas mãos, você exalta o Senhor. Você aí diz, eu recebo. E sabe, nós precisamos aprender a nos render ao mover e ao fluir do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Bom, foi uma correção. Amém. E foi um ensino. Amém. E vocês estão tendo dificuldade de fazer isso no culto, porque vocês não estão fazendo isso em casa. Você tem que ir na sua casa. Você tem que aprender a levantar as suas mãos e adorar o Senhor. Aleluia. Erguer a sua voz na sua casa. Eu vou dizer, erguer a voz na sua casa. Aleluia. E exaltar, ter uma vida de exaltação, de adorar o Senhor. E dizer, louvado seja o nome do Senhor. Diga assim, louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Diga de novo, um pouco mais forte, levante suas mãos e diga assim, louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Toda vez que você estiver em aperto, toda vez que você estiver numa situação difícil, e você precisar urgentemente que Deus intervenha em teu favor, você comece naquele momento a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Em vez de ficar pedindo, se você quiser acelerar a manifestação de Deus, levante suas mãos, comece a louvar. Comece a glorificar. Se você precisa de cura, você, Senhor, me cura, me cura. Não. Você fala, Senhor, graças te dou, porque o seu poder está aqui para me curar. Eu recebo, Pai, o seu poder fluindo em meu corpo agora, trazendo vida, trazendo saúde, restaurando, fortalecendo. Você não é um mendigo que tem que implorar por uma esmola diante de Deus. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sei que Jesus falou para aquela mulher que os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu dono. Agora entenda, você não é um cachorrinho que come migalha. Você é um filho. O que o filho faz? Na hora do almoço, ele chega, ele puxa a cadeira, ele senta e ele come do que está na mesa. Deixa eu dizer algo para você. Deus preparou uma mesa para mim e para você, na presença dos nossos inimigos. Você tem liberdade de se assentar nessa mesa e pegar aquilo que você precisa. Você não precisa ficar pedindo. Pela fé, você diz assim, eu recebo aquilo que o meu Pai já proveu para mim. E o que você precisa? Pai, eu preciso de um emprego. Pai, graças eu te dou, porque portas já se abriram para mim. Deve ser a bateria, porque apagou aqui. Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Então vou sem isso aqui, porque esse vai e volta me atrapalha. Pode deixar, Gabriel, tá? Não precisa mais. Aí atrás, não tá. Aí atrás vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então vamos embora. Amém? Amém. Vamos lá, pega aí o estudo.
Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos começar hoje a falar sobre a oração em línguas. Oração, diga bem forte comigo, oração em línguas. Oração em línguas. Então, você vai descobrir que esse dom, ele está disponível para você. É uma ferramenta espiritual, é uma arma espiritual, é algo que todos nós devemos fazer uso na nossa vida privada de oração e devemos estar constantemente orando em outras línguas. É algo poderoso de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Amém. E à medida em que você se mantiver orando bastante em outras línguas, você vai descobrir que a oração em línguas é uma porta que te dá acesso ao sobrenatural de Deus. Quanto mais você orar em línguas, mais do sobrenatural de Deus você vai desfrutar. Glória. Muito mais. Os dons do Espírito Santo vão estar em operação na sua vida. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Nós precisamos, os dons, eles podem ser organizados em 3 classes. Grave isso, não está aí na sua folha. Existem os dons revelacionais. O que é o dom revelacional? É o dom que revela alguma coisa. São os dons que trazem revelação. Quais são os dons de revelação? A palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é um dom de revelação. A palavra de sabedoria, ela está sempre relacionada a algo do futuro. A palavra de conhecimento, que está sempre relacionada ao passado ou a algo presente. Então, quero que você entenda isso. Palavra de sabedoria. O que é isso? É um pequeno fragmento de revelação de Deus, para mim e para você, a respeito de alguma coisa do futuro. Seja para a nossa vida, os planos de Deus, daquilo que Deus tem futuramente, ou de algo que está chegando, algo que está se aproximando, e Deus quer comunicar para a gente. Então Ele vai fazer isso por meio da palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento é quando Deus, Ele nos dá uma palavra ou a respeito do passado, ou a respeito de algo do presente, que naturalmente eu não teria como saber. Então se eu chego aqui, eu não conheço, eu não sei seu passado, eu não sei o que está acontecendo com você, e pelo Espírito eu começo a tratar aqui sobre coisas do seu passado, ou coisas do seu presente, isso é a palavra de conhecimento em ação. O terceiro dom de revelação é o discernimento de espíritos. Não é discernimento de demônio, é discernimento de espíritos. Porque esse dom, ele nos capacita a discernir qual o espírito que está em operação. Pode ser o Espírito Santo, pode ser um espírito maligno, pode ser um espírito angelical e pode ser o espírito humano. Então, os discernimentos de espírito, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, são dons revelacionais. Existem também os dons vocais, que são aqueles dons que falam alguma coisa. Tudo isso está em 1 Coríntios capítulo 12. Quais são os dons vocais? Profecia é um dom vocal, tá bom? Profecia não é dom de revelação, ainda que possa ser acompanhado pelos dons de revelação. Então, quais são os dons vocais? Profecia, quando alguém está profetizando, essa pessoa está falando para edificação, consolação e exortação. Então diga bem forte, profecia
Profecia é para é para consolação, consolação, exortação exortação e edificação. e edificação. Profecia não é para te falar o teu CPF, profecia não é para falar o teu RG, e profecia não é para revelar sexo de criança que está na barriga da mãe. Amém. Você pode pegar todo o Novo Testamento e me mostrar um profeta na Nova Aliança que ficou profetizando, revelando sexo de bebê. E todas estas profecias que tem por aí, profecia na Bíblia tem como prioridade trazer eu e você para mais perto de Deus. Amém. E outra coisa, profecia não é para guiar os crentes em decisões que eles têm que tomar. Grave isso e anote isso. Nunca tome uma decisão na sua vida por causa de uma profecia. Amém. Deus me mostra, sabe, pastor Denis, que você tem que dar o seu carro para mim hoje. Olha que profecia. Deus me mostrou para mim, não mostrou nada para ele. Que ele tem que me dar o carro dele. Esperto eu, né? Aí ele, rapaz, pastor Vitor é um homem de Deus. Se Deus falou com ele, porque é verdade. Aí ele me dá o carro dele. Olha aí para alguém e fala, não tome decisões na sua vida por causa de profecia. Vamos lá, gente. Aí você vai, a pessoa morta, e fala, e revela, e fala o teu CPF, fala o teu RG, conta a sua vida toda, do passado, do presente, de cima, de baixo, do lado, todo. E aí no final ela fala assim, olha, Deus me mostra que... Deixa eu lhe dizer algo, querido. Você sabia que existem espíritos de adivinhação que também revelam? Você sabia que existem espíritos familiares que sabem tudo o que você faz? Porque o que a Bíblia diz? Que o inimigo está ao nosso derredor. O inimigo, ele também nos conhece. O inimigo também conhece o teu CPF, também conhece o teu RG. O inimigo sabe coisas sobre a sua vida que ninguém sabe. E aí você vai nesses profetas que não estão em linha com a palavra. Existem, sim, homens e mulheres de Deus que operam legitimamente no ofício de profeta. Mas os 5 dons ministeriais, todos eles, têm como prioridade o ensino da palavra de Deus. Aleluia. Eu não acredito em profeta que tem palavra para todo mundo todo dia. A não ser que seja essa palavra aqui. Quem entendeu isso? Amém. Então, se você gosta de correr por aí atrás de profeta, ok, eu não vou ficar tentando controlar a sua vida, mas você é responsável pela bagunça que isso vai causar na sua vida. Amém ou não amém? Amém. Então, os dons vocais, primeiro é profecia. Segundo dom vocal, línguas. É um dom vocal, você fala. Quando você profetiza, você fala. Quando você fala em línguas, você está falando em línguas. E dentro do falar em línguas, existe uma variedade, eu não vou tratar sobre ela agora. Mas existe uma variedade, existem línguas como para edificação, que é o que nós vamos falar hoje. Existem línguas como sinal para o incrédulo, como aconteceu em Atos capítulo 2. Existem línguas com interpretação para edificação da igreja. E existem línguas para intercessão, gemidos no Espírito. São isso que a Bíblia chama de variedade de línguas. E existem também um outro grupo de dons. Então são 3 grupos. Dons de revelação, discernimento de espírito, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Os dons vocais, profecia, línguas e interpretação. E existem os dons de poder. Por que são dons de poder? Porque fazem alguma coisa. E quais são os dons de poder? O dom da fé, os dons de curar e a operação de milagres.
Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos essa lista de todos os dons. Agora, quando a igreja, lá em Atos capítulo 2, ela foi batizada com o Espírito Santo, o primeiro dom que ela recebeu, como assim, a porta de acesso para o sobrenatural, foi o falar em outras línguas. Todos os 7 dons que eu citei aqui são encontrados na antiga aliança em algum momento. Você vai ver na antiga aliança, no Antigo Testamento, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Elias, Eliseu operavam extremamente nesse dom, bem como na profecia, na operação de milagres. Todos os dons você vê na antiga aliança. Agora, línguas e interpretação de línguas é um dom exclusivo da nova aliança. Eu sei que dentro da nossa cultura brasileira, línguas ela foi colocada somente como algo para os pentecostais. E talvez se você não se classifica, se você não se enxerga como pentecostal, e talvez a gente tenha uma visão de pentecostalismo não a bíblica, mas aquilo que a gente vê no Brasil. Mas na verdade, amado, se você aceitou Jesus, se você recebeu Jesus na nova aliança, línguas é para todos os crentes da nova aliança. A todos. E o que você vai notar? Se você quer se mover nos outros dons do Espírito, você precisa começar a cultivar na sua vida o falar em outras línguas. Por quê, pastor Vitor? Porque línguas é a porta de acesso para o sobrenatural de Deus. E você vai perceber a diferença de igrejas que se movem no poder e de igrejas que não se movem no poder. Você pode perceber que todas as igrejas, aonde tem cura acontecendo, pessoas sendo poderosamente transformadas, na sua maioria, são igrejas que creem em oração em outras línguas. São igrejas que creem em batismo no Espírito Santo. São igrejas que não somente creem, e essa é o meu zelo em relação a esta igreja, porque eu não sou pastor das outras, eu só sou pastor dessa. Existem verdades que nós não podemos deixar que se apaguem no nosso meio. Exemplo, batismo com o Espírito Santo, e a evidência bíblica do falar em outras línguas. Isso tem que ser, a chama dessa experiência tem que estar acesa em nosso meio. Amém. Nós devemos cultivar e falar, porque fé vem pelo ouvir. E eu sei que nessa noite, é bem provável que tenha pessoas aqui hoje, que tenham um pouco de resistência com essa questão de orar em línguas, seja por excessos que você viu acontecer em algum lugar, seja por doutrinas erradas que te ensinaram, e você tem um bloqueio em relação a isso. Mas deixa eu falar algo para você, todo bloqueio, ele é desfeito, ele é quebrado, quando você escolhe e decide fazer com que a palavra prevaleça na sua vida. Amém. Porque o único dom do Espírito Santo, que tem um capítulo inteiro para tratar dele na Bíblia, é o dom de falar em línguas. Não existe outro dom na Bíblia que recebeu um capítulo inteiro. Se você ler 1 Coríntios capítulo 14, se você lê-lo inteiro, você vai ver Paulo, apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ensinando a respeito da oração em línguas. E o próprio Paulo, como está aí no seu estudo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, ele vai dizer assim: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então veja, isso foi dito pelo apóstolo Paulo. E quem foi o apóstolo Paulo? Primeiro, deixa eu lembrar você,
Paulo foi o homem que Deus usou para escrever a maior parte do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Desses 27, 13 foram escritos para o apóstolo Paulo. Ele não é qualquer um. O homem que Deus usou para escrever a maior parte do Novo Testamento orava em línguas. Amém. Quem é você para achar que não precisa? A Bíblia fala que Paulo teve uma experiência, que é bem provável que, se alguém tiver aqui que já teve essa experiência, é exceção. Qual foi a experiência que Paulo teve? Ele foi levado ao terceiro céu. Ouviu coisas que a Bíblia, ele diz que eram indizíveis ao homem. O homem que foi até o terceiro céu, orava em línguas. Eu e você que mal chega na metade do primeiro. Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele teve a experiência de ir ao terceiro céu. E deixa eu te lembrar algo, Paulo teve uma outra experiência. Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. Eita, glória, aleluia. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Isso está lá em Atos, capítulo 9. Amado, o homem para quem Jesus apareceu, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que foi ao terceiro céu, ele orava em línguas, e ele não só orava em línguas, como ele dizia, eu dou graças a Deus, porque eu oro mais do que todos vocês. Aí a minha pergunta é, será que orar em línguas não é algo importante? Com certeza é. Então Paulo, ele ensinava e falava em línguas na sua vida particular de oração. Ele valorizava o falar em línguas. E eu quero quebrar isso na sua mente, no seu coração. A oração em línguas não é o menor dom, como dizem. O orar em línguas é o menor dom. Eu já ouvi dizer, o maior dom é o amor. Amor não é dom. Amor é fruto do Espírito. Não cometa esse engano, dizendo que amor é dom. Não é dom. Amor é fruto. É fruto do Espírito. Os dons precisam operar na nossa vida, precisam operar na igreja, motivados pelo amor a Deus e a igreja de Jesus. Os dons não é para eu me exaltar, para eu me engrandecer, para eu competir que eu sou mais usado do que o outro. Nós não precisamos ser esquisitos ao nos mover nos dons espirituais. Nós não devemos nos mover nos dons espirituais de modo a chamar atenção para a gente. Você não precisa mudar sua voz. Você não precisa, para profetizar, falar. Parece aquela voz de fantasma. Eis que Senhor. Para que falar isso? Você não fala assim no dia. Você fala normal. Olha, querido, eu creio que Deus está me dizendo isso aqui. Quem está entendendo aqui? Amém. Mas vamos lá. Então, 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 2. Está aí. Oração em línguas é um meio sobrenatural de falar com Deus e de edificação espiritual. Então, olha só, preste atenção aqui. Nós temos uma linguagem natural de comunicação. Qual é a nossa linguagem natural? No nosso caso, por sermos brasileiros, nascidos no Brasil, crescidos aqui, qual foi o idioma que nós aprendemos? Português. Eu estou falando em que idioma aqui? Você está me entendendo? Sim. Nós falamos uns com os outros nesse idioma. Esse é o nosso meio de comunicação natural. Nós nos comunicamos uns com os outros. Nós não teríamos como ter uma comunicação
se eu falasse um outro idioma, você outro e outro irmão outro, nós iríamos precisar de intérprete. Mas nós falamos o mesmo idioma, isso é o idioma natural. Para o americano, o idioma natural dele é o inglês e por aí vai. Agora, nós podemos nos comunicar com Deus através do nosso idioma natural? Sim. Mas o nosso vocabulário é limitado para se expressar para um Deus ilimitado. Quantas vezes você já foi orar e você nem sabia como orar? Você nem sabia o que falar. Você nem sabia encontrar uma palavra em português para expressar o que você tinha por dentro. Sim ou não, gente? Amém. Então, eu pergunto para vocês, Deus, ele é natural ou Deus é sobrenatural? Sobrenatural. Olha só, apesar de podermos nos comunicar com Deus no nosso idioma natural, Deus nos deu um idioma sobrenatural para desenvolvermos uma comunicação, um relacionamento sobrenatural com Deus. Você pode orar em português, lógico que você pode. E é bíblico. Você também orar e falar com Deus em português. Mas sabe, você pode se comunicar com Deus numa linguagem do Espírito. Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 2. E eu quero destacar aqui algumas coisas. Como é que eu amplio aqui, Gabriel? Me ajuda aqui, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz: pois quem fala em outra língua... Eu quero o quadro. Isso, esse aí, obrigado. 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois o que fala em outras línguas, preste atenção aqui, ó, não fala aos homens. Nesse exato momento, olha aqui para mim, eu falando aqui em português, ensinando a palavra, eu estou falando com quem? Falando com vocês. Agora, se eu paro de falar com vocês agora, e começo aqui, ó, eu falei com quem agora? Deus. Com Deus. Então, quando você ora em línguas, você não está falando com os homens, você não está se comunicando com as pessoas, você está falando com quem, gente? Com Deus. Você está falando com Deus numa linguagem que para sua mente natural é um mistério. Você não entende. Então vamos continuar aqui. Pois que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que, olha só outra afirmação, ele faz aqui, ninguém entende. Vamos ver quem está aqui. Você entende? Não. Vamos lá, você entende? Não. As pessoas ao seu lado entendem? Não. Vamos ver aqui agora, hein? Os anjos de Deus entendem? Não. Pode falar. Não. Olha só. O diabo entende? Não. Quem é o único que entende? Deus. Pois
que fala em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Por que que ninguém entende? Porque você está falando... Tá aí, gente, tá aí na sua folha. Falando o quê? Ó, mistérios. Então, essa linguagem sobrenatural de oração, que é a oração em outras línguas, ela é um mistério para você, porque você não entende. E por isso que muitas pessoas, elas não oram em línguas, porque elas pensam assim, mas como é que eu vou falar um negócio que eu não entendo? Essa linguagem é um mistério para você, para mim, para as pessoas, para os anjos de Deus, mas é um mistério também para o diabo. O diabo não entende, não. Só tem um que entende. Só um consegue entender. Só um. É tão sobrenatural que nem eu e você que oramos, a não ser que a gente peça a Deus para a interpretação, mas esse é um assunto para um outro dia. Só um entende. Quem é esse um? Deus. Agora vamos lá. Quem criou esse meio de comunicação? Deus. Será que Deus criaria algo que não tem importância? Será que Deus criaria algo que seria opcional? Bom, vamos lá, vamos avançar. Deixa eu te mostrar um pouco mais essa palavra mistérios. O que seriam esses mistérios? Preste atenção nisso. Então, quando a gente está lá, aí você fala assim, pastor, mas isso que o senhor falou não é a mesma coisa que eu já ouvi outras pessoas falando. Meu irmão, se você ouvir português no Brasil, na África, em qualquer outro lugar, é português. Você ouviu inglês, você fala, quem é fluente em inglês, falando inglês no Brasil, falando inglês na África, falando inglês no Japão, falando inglês nos Estados Unidos, é inglês. Esta língua, que para nossa mente natural é um mistério, vem de um lugar só, vem do alto. Aleluia. Então vamos lá, mistério. O que seriam esses mistérios? Você não tem essa informação na sua apostila, vou te dar agora. São projetos, direções, respostas que Deus tem para a nossa vida. Então, quando você está lá, falando em mistérios com Deus, aquilo que a sua mente não entende, você está falando a respeito de projetos que Deus tem para a sua vida. Você está falando a respeito de direções que Deus tem para a sua vida. Você está falando de respostas que Deus tem para a sua vida. Aí você fala assim, pastor, mas se eu estou falando isso e eu não entendo, então como é que eu vou saber? Você está criando um canal de edificação aonde você fala assim, sem entender, para que daqui a pouco você entenda. Amém. E qual é o poder disso? O diabo não interfere. Agora outra coisa também. O nosso raciocínio lógico não interfere. Mistérios estão que mais? Planos. Planos que não são acessíveis pela mente natural. Gente, a hora não passa, ela voa. Não, mas hoje vocês que me atrasaram. Porque no início eu tive que ficar corrigindo vocês aqui. Aí você... né? Não, eu vou, não vou. Ah, pastor, vai mais tempo. Não vou, não.
Vocês vão chegar terça-feira que vem, vocês vão chegar aqui já orando poderosamente. Senão eu vou corrigir de novo. Mas vamos lá. Então, quando você está orando em outras línguas, você está falando planos que, por enquanto, ainda não são acessíveis para a sua mente. Você está aqui no teu espírito. É espiritual, não é natural, não é racional. Não é aqui. A nossa mente, ela procura... Sabe por que pessoas têm dificuldade de coração em línguas? Porque elas procuram algum sentido na sua mente para aquilo que elas estão falando. Elas procuram racionalizar as palavras, as frases, ao falar em outras línguas. E a Bíblia diz que você fala em mistérios, ninguém entende, você não entende, a sua mente não entende. Mas vamos continuar. Então, você está falando sobre planos que ainda não são acessíveis para a sua mente. Tem coisas que Deus tem para mim e para você. Se Deus falasse já no natural para a gente não iria aceitar ou iria atrapalhar. Mistérios também podem ser... Eu amo isso aqui, ó. Olha aqui. Informações... privilegiadas. Quando você ora em línguas, você acessa informações, você sabe de coisas que ninguém sabe. Amém. Você tem acesso a informações privilegiadas quando estamos falando em línguas, não estamos falando com os homens, mas sim com Deus, ou seja, Deus providenciou uma forma sobrenatural de nos comunicarmos com Ele. Perceba algo importante. Deus criou esse meio de comunicação. Isso não foi uma invenção dos pentecostais. Isso não foi invenção de uma igreja, de uma denominação, de um pastor. Isso está na Bíblia e foi o próprio Deus que criou. Então, eu quero que você abra aí comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 14. Eu quero te mostrar isso. E creio que por hoje está bom. Ah, pastor, fala mais. Terça-feira a gente continua. Venha para a próxima terça. Amém? Amém? Então tá bom. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus, ninguém entende. Pois por meio do Espírito fala mistérios. Versículo 4, o que fala em línguas a si mesmo edifica. Por que nós devemos orar em línguas? Porque orar em línguas vai trazer edificação para a sua vida. E essa palavra edificar, no versículo 4, anote isso aí, anote isso, eu fecho aqui. O que significa essa palavra edificar? Significa levantar uma forte e resistente estrutura. Quando você está orando em línguas, você está levantando no seu espírito. É algo espiritual. Quando você passa tempo orando em outras línguas, aqui dentro, você está levantando uma estrutura espiritual. Essa estrutura, ela vai com o tempo adquirindo força e resistência. Aleluia. Então nós precisamos passar tempo, investir o nosso tempo para ficarmos fortes internamente. Quem recebe essa palavra? Amém. Mesmo sentados,
Vamos orar um pouco. Aqueles que oram já em outras línguas. Vamos começar agora a orar em outras línguas. Eu sei que tem agora vários irmãos aqui que oram em línguas. Isso, eu quero que você dê expressão vocal agora. Isso. Ouça aqui. Ouça algo aqui, ouça algo. Algumas pessoas falam assim, mas para orar em línguas não é assim do jeito que vocês fazem, não. Como assim? Não, tem que sentir uma presença. Tem que ter um mover. Tem que ter um negócio. Aí a pessoa fala assim, quando eu sinto aquela unção, quem já ouviu isso? Eu tenho, quando eu tô ou a pessoa fala, quando eu tô na unção, quem já ouviu também isso? Quando eu tô na unção, quando eu sinto aquela unção, quando eu sinto aquela presença, é aí que eu falo em línguas. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Quem já ouviu? Eu vou matar esse argumento, literalmente matar o argumento com um versículo só. Eu só preciso te mostrar um versículo. Abra aí sua Bíblia, 1 João. 1 João, capítulo 2. Vamos falar então sobre... olha só. Capítulo 2, versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Será que a gente precisa sentir a unção? Será que a gente precisa... Olha o que diz aí. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, completa aí para mim. Permanece em vós. Forte. A unção que receberam dele... Permanece em vós. Então, a unção, ela permanece em quem? Você não precisa sentir a unção. Você precisa crer que ela permanece em você. Aleluia. Então, agora, nesse exato momento, sentado, sentindo ou não sentindo, você está ungido pelo Espírito Santo. Então, as pessoas... Então, pastor, mas eu posso sentir? Pode acontecer de sentir. Pode acontecer, lógico que pode. Mas a nossa fé, ela não deve se mover por aquilo que a gente sente. Eu preciso sentir a presença de Deus. É? E aquilo que Jesus falou? Onde estiverem... Ele está aqui ou não está? Ele está aqui ou não está? Ele não fala assim, onde tiverem 2 ou 3 sentindo a minha presença. Você não precisa sentir. Você precisa crer. A unção permanece em você, querido. Você tem uma unção permanente em você. 24 horas. Agora lá.
Deixa eu voltar no início. Quem chegou depois não pegou. No início eu já comecei aqui chamando a atenção do povo. Porque pastor Denis estava orando e a igreja parecia que estava num velório. Pastor Denis aqui orando, falando. Pastor Denis fala, Deus! Pastor Denis fala alto assim, né? E o povo assim, eu sentado ali, eu falei, quando eu assumi esse negócio... Diga assim, a unção permanece. A unção permanece em mim. em mim. Agora vamos lá. Ela permanece. Mas ela precisa ser ativada a manifestação. Nós podemos ter a unção permanente parada. E a operação da unção não depende do querer de Deus. Porque se Deus fez com que a unção permanecesse dentro de mim, significa que Ele me deu liberdade para colocar essa unção em ação. Aleluia. A unção é a unção do Espírito Santo. É esta unção que cura. Amém. A unção que cura o seu corpo permanece em você. Amém. Agora, o que você precisa aprender é colocá-la em ação, em ativar a manifestação dela. Você pode ativar a manifestação da unção na sua vida, na sua casa, nos seus problemas. Nós podemos fazer isso coletivamente no culto. E fica mais fácil. Fica mais fácil. Quando a gente pega isso. E pastor, e como é que eu faço isso? Você começa, é simples, você pode simplesmente levantar suas mãos e começar a glorificar o Senhor. Você pode fazer isso no culto, você pode fazer isso na sua casa. Amém. Então a unção já está aí dentro. Amém. O Espírito Santo já está aí dentro. Amém. As línguas já estão aí dentro. Amém. Eu posso impor as mãos para você receber, posso. Mas se você crer, você abre a boca e fala. Amém. E aí você começa a fluir. E a mensagem, a palavra, o estudo de hoje complementa a pregação de domingo. Quem estava domingo aqui? Quem estava domingo? O que eu falei domingo? Priorize quem? Priorize quem? O Espírito Santo. Então, eu vou complementar a mensagem de domingo agora. Priorize na sua vida de oração o orar em outras línguas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem recebe, diga amém. Amém. Pastor, eu ainda não entendi muito bem, não. Eu tenho mais 2 terças-feiras para falar desse assunto com vocês. Então você venha nas próximas 2 e traga mais alguém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças. Porque o Senhor é bom. E o Senhor não deixou a sua igreja desprovida de equipamento. Nós estamos muito bem equipados. Aleluia. Senhor, nós vamos crescer nesse entendimento. Nós vamos, Senhor, nós não seremos ignorantes a respeito das coisas espirituais. Nós vamos avançar passo a passo e nós vamos aprender coletivamente em cultos públicos a nos mover com o Espírito Santo. E isso vai ser, Pai, eu creio, algo que vai crescer nesta igreja. E nós cremos na ajuda e no ensino do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Reagan dizia que se o mover do Espírito Santo não fosse ensinado, a nossa geração perderia esse mover. Então, nós vamos começar devagarinho, passo a passo. Cada terça-feira nós vamos acrescentar alguma coisa.
Mas o nosso propósito é chegar num lugar aonde, publicamente, num culto, não só no particular, mas publicamente, nós saibamos como igreja, como corpo, como corporativamente, nos mover com os dons do Espírito Santo. A ponto que, se alguém tiver profecia, nós vamos ter espaço para isso. Se alguém tiver, como diz lá um salmo, uma palavra, uma profecia, nós vamos nos mover com estas coisas. E nós vamos ver que a presença de Deus, em manifestação, resolve muita coisa no nosso meio. Amém? Queridos, vamos fazer um momento de oferta?